Olá para você que nos acompanha, o site Papareia News traz neste domingo mais uma edição do quadro Papareia News Entrevista, onde a gente traz para bater um papo rio-grandinos que se destacam ou se destacaram nos cenários local, nacional e internacional. E desta vez nós vamos conversar com Michel Giosa, que é segundo sargento do Exército Brasileiro e esteve presente em uma das missões de paz realizadas no Haiti. Agora há pouco tempo atrás foi anunciada a retirada das tropas brasileiras do país, então nada mais justo do que nós conversarmos com o militar a respeito da experiência dele no Haiti. Michel, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu começo te perguntando como é que se deu o teu ingresso no Exército Brasileiro. Bom, boa tarde, Rodrigo. Prazer estar falando contigo aqui. A gente já tinha acertado essa entrevista, só que não teve oportunidade. Mas o prazer é meu em estar sendo entrevistado por esse grande cara que eu considero meu amigo. Bom, o ingresso no Exército se deu lá em 2002, em 2001, na realidade, quando eu prestei o concurso para sargento do Exército. E 4 de fevereiro de 2002, eu ingressei nas fileiras do Exército na Escola de Instrução Especializada, no Rio de Janeiro, fazendo o período básico nessa escola, que são de 3 meses. E depois eu fui qualificado no quadro de material bélico, mecânico de viaturas, e terminando o meu curso, o restante desse ano na Escola de Material Bélico, que hoje é a Escola de Logística, né? Que aí hoje, como com a reestruturação do Exército, a reformulação, essa escola ela se juntou com outras e agora hoje ela faz parte onde forma o sargento de logística, né? E aí depois disso eu fui classificado em Porto Alegre, no 8º Batalhão Logístico. Fiquei 4 anos no batalhão em Porto Alegre e depois fui transferido para Marabá, no 23 Batalhão Logístico de Selva. E de lá que eu fui selecionado para a missão no Haiti. Eu cheguei em Marabá em 2007 e indo para a missão no ano de 2008, no segundo semestre de 2008, sendo que o primeiro semestre de 2008 foi treinamento e aí a gente partiu para a missão no segundo semestre de 2008. Em que circunstâncias se deu a tua ida para o Haiti? Foi por vontade própria? Foi por convocação do comando do Exército? Como é que se deu essa tua ida para lá? A gente foi para render o 8º contingente, que eu fui no 9º contingente. A gente foi para render o 8º contingente que já estava lá já faziam 6 meses. Então o comando do Exército ele escolhe a guarnição que vai, ou as unidades que vão compor o contingente para ir para o Haiti, e nesse ano foi escolhido a 23 Brigada de Infantaria de Selva, que é ela sediada em Marabá, para fazer a seleção dos militares dessa brigada para ir para o Haiti. Então ela se dá quando vem para uma região ou para uma unidade, a formação do contingente é caráter voluntário, né? São dadas as vagas para os militares, por exemplo, eles precisavam vamos dizer, a parte de infantaria, a parte de engenharia, a parte de comunicações, pessoal de saúde, e no meu caso os mecânicos. É em caráter voluntário, o militar se voluntaria, né? E aí são feitos os testes físicos, exames médicos, etc, e aí o militar é selecionado, aí sim convocado para ir na missão. E quanto tempo durou a tua viagem daqui do Brasil até chegar no Haiti? E como é que foi, né? Em quais aeronaves que vocês chegaram a voar para ir até lá? A viagem, na realidade, seria uma viagem rápida, porque nós partimos de Marabá até Belém, num KC, que seria um Boeing, né? Que era um antigo Boeing da Presidência da República e foi transformado em avião de carga pela Força Aérea. Ele faria uma escala em Belém e depois iria até a Costa Rica e depois da Costa Rica, Haiti. Faria essa escala em Belém, depois na Costa Rica ou no Panamá, agora não me recordo, e depois no Haiti. Só que aí, quando a gente chegou em Belém, ele deu um probleminha de caráter técnico e tivemos que ir de Hércules até o Haiti. Então, da capital do Pará, Belém, até o Haiti, de Hércules, são 9 horas e meia de voo. O que mais te marcou logo na chegada no Haiti? Bom, o que mais marca na chegada é o clima, né? É muito quente, é muito mais quente do que a gente já estava habituado ali na área do Pará, ali, na área de Marabá, que ali é bem quente também, né? Mas é muito mais, que são as Ilhas Caribenhas, né? Então é muito mais quente. E depois tu vê o país que realmente é um dos países mais pobres das Américas, realmente é. A maioria da população a grande maioria da população é negra,
né, que a colonização, desde a colonização negra. Foi o primeiro país a se tornar independente nas Américas. E tu vê que a pobreza ela já vem de tempos e que o povo é um povo sofrido. Agora justamente, depois acho que depois a gente pode conversar, que a região do Caribe em si, ela é da rota de furacões, né? Naquela parte ali do litoral dos Estados Unidos, das Ilhas Caribenhas. Então todos os anos, quando tem algum furacão, algum tornado, sempre passa ali. Então tu imagina que já é um país sofrido, já é um país que não tem uma infraestrutura legal desde da década de 90, que quando se deu a Guerra Civil, e não tem a própria, é uma ilha, né, que é a Ilha Espanhola, que é dividida por dois países, que é o Haiti e a República Dominicana. E do lado haitiano tu não vê nenhuma infraestrutura de agricultura ou de pecuária, até porque o solo não é propício para isso. Então é uma agricultura de subsistência, então tu vê que não há indústrias, né? Que não há incentivos. Então o único órgão, vamos dizer assim, que pode dar um suporte, que estava no país na época, era a ONU. Né? Que a ONU, quando vai para um país desse, ela além da parte militar, que é a parte de patrulhamento, faz a parte de serviço de polícia, e a parte de engenharia, que é a parte de construção, reconstrução, etc., ela vai com os outros órgãos da ONU, Unicef, os órgãos como os Médicos Sem Fronteiras, que é vinculado à ONU. Então é todo um aparato, mas é bem a parte da pobreza, da dificuldade do povo, é uma parte que chama bastante atenção, porque tu não vê aqui, né? Tu não vê o jeito que são as ruas, que são as casas, são os carros, são as pessoas, né? A gente não costuma ver. A gente acha que quando a gente vai num bairro pobre aqui de Rio Grande ou de outra cidade do Brasil, a gente acha que vê pobreza, mas não vê, né? Lá a situação é muito mais agravada e é uma coisa que chama bastante atenção. Para quem está ouvindo essa entrevista nesse momento, Michel, conta um pouco para o pessoal como é que era a rotina de vocês, a rotina diária lá no Haiti. O que vocês faziam de manhã, à tarde, à noite, como é que era? Bom, a gente ficava na base General Bacelar, que é a base brasileira lá no Haiti. Então a nossa rotina era acordar cedo, lá ali por volta das 6 horas da manhã, já era o café da manhã, e depois o serviço normal do nosso expediente, que até a gente brincava muito, que o nosso expediente começou quando a gente saiu do Brasil, só termina na hora que a gente voltar no Brasil, era mais ou menos isso. Então, além especificamente eu e o meu pessoal, a gente tinha a parte do serviço mecânico, de oficina, que era fazer a manutenção das viaturas que saíam em patrulha, fazia o ressuprimento de base, as bases espalhadas pelo Haiti, né, que seriam os pontos fortes. A manutenção interna da base, de algum equipamento da base, além do serviço de patrulha, que nós poderíamos fazer, né, que no treinamento a gente foi treinado para isso também, além da nossa parte da manutenção das viaturas e do equipamento, a gente foi treinado para fazer a patrulha. E o serviço de guarnição da base, que também era conosco também. Além de outras rotinas, como por exemplo, uma rotina que pode parecer básico para um militar hoje, aqui no Brasil, de tu sair à rua para comprar alguma coisa, lá se tornava vamos dizer assim, um evento meio estressante. Porque cada vez que tu tinha que sair à rua, tu teria que ver qual é o local que tu ia andar, aquele local tem uma designação de segurança, se tu poderia sair somente com o gorro azul, que a gente usa o gorro azul para identificar que o militar é da ONU. A gente sempre 24 horas fardado, não existe a possibilidade de nós, militares, pelo menos os brasileiros, os outros países que estavam ali, sair com roupa normal, que a gente chama de roupa civil na rua. Os únicos civis que a gente via na rua, fora os haitianos, eram os funcionários da ONU, e mesmo assim muito pouco número e às vezes com escolta. Né? E então era uma coisa meio estressante, porque tu tinha que sair com um equipamento, capacete, colete balístico e armamento, né? em situação real, porque o país, mesmo quando a gente foi em 2008, já estava pacificado, mas era todos os dias ainda tinham problemas de cunho, por exemplo, pessoal armado, as gangues, etc. Então a gente tinha que ter um cuidado. E esse cuidado, além de ter na rua, a gente tinha dentro da base também, né? Porque a gente era uma instalação militar. Então, para tu ter uma ideia, quando a gente chegou, na noite que a gente chegou, quando a gente chega, tem aquela coisa da troca de um contingente para o outro. Então
os militares que estão lá, eles têm que nos passar todas as designações e peculiaridades do local. Então nessa aí, por exemplo, na noite que a gente chegou, tentaram invadir a base. Na noite que a gente chegou. Porque eles sabiam que quando chega um contingente para o outro, tem que dar uma... Não é uma relaxada, mas são certas lacunas no serviço. Então houve uma tentativa de invasão. E como é que foi essa situação para vocês? Não, para nós que estávamos chegando foi tranquilo. Porque a gente, como chegou, a gente nem notou. Mas foi mais desgastante para quem já estava lá. O pessoal já estava passando já de 6 meses de missão, entendeu? E para eles foi um pouco mais difícil. Era um contingente do Rio de Janeiro. Então para eles foi mais difícil porque até então o serviço era deles. Então foi mais estressante para eles, entendeu? Para nós foi tranquilo. Mas aí depois que a gente assumiu, no decorrer da missão, teve algumas coisas parecidas assim. Mas que aí, por exemplo, no primeiro mês tu não acha normal, é meio atípico. Certas coisas é meio atípico. Mas aí, conforme vai passando o tempo, aquilo que tu lá no início tu achava atípico, tu achava estranho, já te torna rotina. Tu já fica meio condicionado a isso, entendeu? De, por exemplo, tu acordar de madrugada, ter que sair, ou vamos dizer assim, expediente porque não terminava, a gente não tinha como ir para casa, ficava dentro da base, então o expediente terminava às 6 horas, uns iam jantar, outros iam para academia, outros iam correr, porque a base é muito grande, dá para tu ter um circuito dentro da base, dá para tu correr, fazer um exercício físico, né? Mas às vezes tinha que interromper porque tinha alguma coisa, ou por exemplo, uma viatura quebrou no meio do centro, na capital haitiana, e a gente ficava em Porto Príncipe e tinha que socorrer. Um ponto forte que era perto do Palácio Nacional, faltou alguma coisa, tem que levar, ou sei lá, por exemplo, uma patrulha que tem que sair para fazer um patrulhamento em Cité-Soleil, que eram as duas regiões mais conturbadas do Haiti, os 2 bairros, que era Cité-Soleil e Cité-Militaire. E os caras não podiam atrasar porque tinha uma guarnição lá para ser rendida. Então era tudo assim, tinha que parar o que estava fazendo e tentar ajudar, entendeu? E assim, uma característica bem marcante que era que a maioria da capital era às escuras. E o lugar, por incrível que pareça, a nossa base era iluminada porque nós tínhamos gerador, mas o local mais iluminado perto de nós ali que a gente notava era a Embaixada Americana. Era o local mais iluminado, que de restante, até tu chegar no centro mesmo da capital, era escuro. Eles não tinham energia elétrica. Então, a energia elétrica era para poucos e para quem podia pagar. Então a maioria da população vivia às escuras. Então tu imagina tu sair numa cidade à noite, uma cidade grande, com uma parte da população hostil que não queria a intervenção da ONU, nas escuras. Para tu fazer um trabalho de patrulhamento, um serviço de polícia ou até mesmo, no meu caso, de manutenção, de que ter que apanhar um pessoal lá que está esperando com uma viatura estragada para poder retornar para a base. E isso, muito tempo, até caso da gente ter que virar no outro dia trabalhando, porque tinha que sair, o pessoal tinha que sair, tinha que fazer o trabalho, tinha gente precisando, a nossa rotina era essa. Foi ficar um pouco mais tranquilo já quase no final da missão. E como é que foi a tua adaptação a esse período que tu permaneceste no Haiti e o que mais tu sentistes falta durante esse tempo que tu estivesse por lá? A adaptação foi tranquila, porque eu sou natural daqui de Rio Grande, a família ficou aqui em Rio Grande e eu estava em Marabá. Tinha sido transferido, já estava há 1 ano e pouco em Marabá, então a distância com a família não era assim tão um problema, porque eu já estava lá, já estava ambientado já. Com a temperatura também não, porque a temperatura daquela região para lá, obviamente que lá é muito mais quente, mas já estava bem ambientado. O que mais eu estranhei foi de terminar o expediente, né? 6 horas terminava o expediente, tu não podia sair. Assim, o primeiro mês é meio estranho. É meio estranho de terminar o expediente e tu ir pro alojamento, tu dormir, tu acordar no mesmo lugar, tá no outro dia, no mesmo lugar. Teve muitos colegas que estranharam, até porque já conviviam com a família lá em Marabá e tal, e voltaram, sentiram a saudade e tal. Eu até que não, porque eu fui no segundo semestre, já estava voltando de férias, já tinha ido em casa então, para visitar a família. Então teoricamente eu ia ir em casa só no final do ano. Então era mais ou menos o tempo da missão, os 6 meses aí que eu ia voltar em casa. E dessa parte para mim tranquilo, mas lá é o costume aqui, qualquer unidade do Brasil chega às 5 horas da tarde, que é o final do expediente, tu vai na rua, tu vai em casa, ou tu vai fazer qualquer coisa. Lá não.
A única vez que tu sai à rua é a serviço, numa condição extrema, e que tu tem que chegar de volta no quartel. Então é uma coisa estranha, assim, no primeiro mês tu acha estranho, porque tu não, a rotina é pesada, o trabalho é pesado, e tudo colabora para ser cansativo. Mas aí depois acostuma porque a batida é aquela, não tem como mudar, então tu vai acostumando, tu acostuma, mas é bem pesado. E dentro desse contingente, tu tens conhecimento de mais gaúchos e até mesmo rio-grandinos? Tem, por exemplo, gaúchos no meu contingente foram bastante. Por exemplo, tem um colega de turma meu que serviu comigo lá, que era de Bagé. Mais um de Santa Maria, Santiago. Porque quando vai o contingente, por exemplo, agora mesmo em 2010, Pelotas foi escolhida para ser um contingente lá. Logicamente que a unidade é gaúcha, mas nas unidades do Exército a gente tem militares de várias localidades do Brasil, além dos gaúchos, né? Então, gaúcho, nordestino, carioca, paulista. Então, dentro do contingente, tu tem todos os recantos do Brasil num lugar só, né? Mas sim, Rio Grande mesmo a gente tem um sargento que era daqui do 6º GAC, que agora está servindo em Manaus, ele foi no contingente. Um outro sargento aqui de Pelotas, que ele é rio-grandino também, ele foi no contingente de Pelotas em 2010, ele servia em Pelotas aqui, foi no contingente de 2010. E pelotense aqui também tem vários que foram no contingente em 2003, que foi o primeiro contingente, e agora no de 2010. Tem vários, tem bastante. E o que essa tua ida para o Haiti contribuiu para a tua vida profissional e também pessoal? Para a vida profissional contribuiu bastante, porque tu começa a enxergar o teu lado profissional de outra forma. Porque tu dentro de uma unidade comum do Exército, tu faz em prol da unidade, né? Agora, quando tu tá lá, tu não faz em prol da unidade, tu faz em prol da tua unidade dos outros, né? Em prol de todo o Exército. E a gente, além de nos apoiar lá, a gente apoiava os outros exércitos também que estavam compondo o contingente militar lá no Haiti. Então tu aprende que tu pode ajudar mais, né? Não só na parte militar, mas na parte pessoal também. Tu vê a necessidade do outro, tu aprende a dar valor ao que tu tem. Mesmo que seja pouco, tu aprende a dar valor. Porque para quem às vezes não tem nada, e nada mesmo, o pouco aquilo já faz uma baita diferença. E na parte pessoal é isso, é que às vezes tu é egoísta com muito pouca coisa, entendeu? Umas coisas sem importância, que tu aprende que na vida não é isso. Que às vezes tu ajudar o outro que tem muito menos que tu, às vezes não precisa nem se ajudar com dinheiro, com alguma coisa, mas com tempo, né? Porque quando deu a Guerra Civil, se fez muitos órfãos. Então os orfanatos são muito cheios lá. E as crianças lá são muito carentes. Então, para tu ver, o pessoal que era pai lá, cada vez que ia para um assiso, que é a ação cívico-social, ou que ia para ajudar ou fazer algum serviço em algum orfanato, alguma escola, o cara voltava emocionado, porque deixou o filho aqui e lá a criança chamando o cara de pai. Então tu imagina, né? E era só atenção, elas precisam só de atenção. Então um pouquinho que tu doava, um pouquinho do teu dia que tu doava para eles, já te fazia bem. E é isso que para mim, pelo menos, me agregou. Que o pouco que tu faça para uma pessoa que precise já valeu, entendeu? A dar mais valor às coisas que tu tem. A ver diferente os problemas dos outros, né? Não é só os teus problemas. Que a gente vive em sociedade, então não é só tu olhar para dentro do teu nicho e o restante tu abstrair. Não, a gente tem um dever como cidadão e pode ajudar a quem precisa. Isso aí lá tu aprende bastante. E de que maneira que o povo haitiano reagia à presença de vocês? Existia uma parcela maior de pessoas que apoiavam, ou esse número era maior de quem não apoiava, ou era metade da população? Assim, uma grande parte da população queria a ONU ali, contingente brasileiro ali, porque eles tinham não tem uma maior afeição com o exército brasileiro. Com os outros exércitos, alguns que já chegaram no início da missão, que foi, como eu te falei no início, da imposição da paz,
Eles tinham mais que um receio. E conosco não. Até porque vou dizer nós, os nossos militares, o trato com a população nossa era diferente, entendeu? Tinha as limitações que a própria resolução nos impõe, que as regras de engajamento nos impõem, né, do serviço nos impõem, mas mesmo assim o nosso trato com a população era diferente. Então uma certa parte da população queria a ONU ali, porque via que estava para ajudar, e queria o exército ali. Agora tinha outra parte que não queria, entendeu? Tinha outra parte que eles deixavam bem claro. Porque, por exemplo, a gente tinha na base funcionário haitiano trabalhando. Porque depois de um certo tempo a ONU abriu para o haitiano trabalhar, para a ONU. Então a gente tinha funcionário haitiano trabalhando dentro da base. Já estava mais tranquilo. Então ali eles faziam serviços diversos, como uma manutenção de geradores de energia, purificação da água, era funcionário haitiano da ONU que fazia, e além de outros serviços. Então tu vai conversando. Inclusive na oficina, quando eu trabalhava, tinha um funcionário haitiano trabalhando para nós, que era o responsável por ser o nosso guia. Nosso guia, intérprete e outras coisas. Então a gente conversava muito com eles e perguntava como é que estava bom. Ele disse que, ele falava assim, a maioria quer a ONU aqui dentro. Tem outra parte que não quer. Tem outra parte que quer que o antigo presidente, que era o Aristide, que voltasse. Ele está exilado na África do Sul, lá em Pretória. Que eles dizem que o Aristides era o presidente dos pobres. Então, para uma parte da população, via a ONU como um intruso ali dentro. E não queria. Mas é aquilo, eles não queriam, mas eles aceitavam ajuda. Então, era uma pequena parcela da população que não queria. Porque a maior parte do contingente ficou na capital, que era a parte que mais precisava, e depois o restante do contingente foi espalhado no restante do país, que, vamos dizer assim, a guerra civil em alguns cantos do país não chegou. Até por ser distante, até por a maior concentração, ficou na capital. A maior parte da violência ficou na capital, em Porto Príncipe. Então o maior contingente da ONU era ali. Que dali se espalhava, por exemplo, quando alguma cidade precisava de alguma coisa, saía uma equipe dali para outro lugar. Mas a grande maioria da população era a favor da intervenção da ONU no país para tentar ajudar. E da manutenção do exército também. Bom, o governo brasileiro e o Ministério da Defesa há alguns dias anunciaram a saída das tropas brasileiras lá do Haiti. De que maneira tu acha então que o Brasil durante esse período contribuiu para o país, né, e se tu acredita que haja necessidade do retorno em determinado momento das tropas brasileiras para o país? A resolução que determinava a missão do Brasil no Haiti acabou dia 1º de setembro. Né? Então, a partir do dia 1º em diante, o exército em si já não tem mais, não tem mais obrigação de estar ali, tá? Porque em teoria já cumpriu a sua missão. Ao meu ver, eu acho que a missão do exército em si, o exército brasileiro em si, como agente da ONU no país, já foi cumprida. Eu acho que porque não é... Às vezes o pessoal me pergunta se é só a parte militar que a gente faz, a parte de patrulha e de segurança. Não tem só a parte de patrulha de segurança. Temos a equipe da engenharia, que ajudou na reconstrução de estradas, abertura de poços artesianos, ajuda humanitária, né? A gente também auxilia os outros órgãos da ONU a dar prosseguimento na ajuda humanitária, que essa ajuda se tornou muito mais importante após o terremoto, mas que não foi só a partir daí. Desde quando o Brasil chegou ali, ele começou o contingente militar, junto com o contingente da ONU, o contingente humanitário, a criar condições para que o próprio país começasse a caminhar pelas próprias pernas de novo. Né? E eu acho que a soberania do país é importante. Tu ter mesmo do que um órgão internacional tu tá intervindo no país, uma hora eles vão querer, não, essa é a nossa casa, nós temos que dar um jeito. E tu conversando também com a população, eles queriam isso, ter uma eleição, ser organizados, entendeu? Ter uma independência que eles já não estavam tendo há muito tempo. Então eu acho que a nossa parte a gente fez, entendeu? A nossa missão a gente cumpriu. De repente a ONU poderia manter o contingente humanitário dentro do país, não o contingente militar, que eu acho que porque eles têm uma polícia nacional, que é a Polícia Nacional do Haiti, porque pela uma resolução das Nações Unidas o Haiti não pode ter mais exército. Então, desde a dissolução de 94, eles não podem ter mais exército por causa dos problemas que deu.
Então, para guarnecer o país em si, eles têm uma polícia nacional. Então, essa polícia nacional foi treinada pelo contingente militar. Inclusive, a base onde nós estamos hoje, que é a base General Bacelar, está sendo entregada para eles, para o governo haitiano, para ser transformada numa academia de polícia. Então, eu acho que nessa parte em si, eu acho que o país está tranquilo. Né? Essa parte foi feita e foi cumprida. Agora, eu acho que a ajuda humanitária deveria ficar. Porque os órgãos da ONU, como médico, enfermeiro, ajuda humanitária, principalmente para as crianças, né? Os órgãos vinculados às crianças ali que a ONU tem, deveria ficar. Que eu acho que já está um ambiente muito mais tranquilo para esses órgãos poderem trabalhar, mas que acho que a missão em si, nossa, já foi cumprida. Já. Bom, tu falas, né, que acreditas que a missão já foi cumprida, inclusive a própria resolução já terminou no dia 1º de setembro, mas a posição geográfica do Haiti faz com que o país seja suscetível a diversos eventos climáticos. Talvez permaneçam os militares brasileiros naquele país, não mais para uma missão militar, mas propriamente para uma missão mais humanitária. A resolução acabou dia 1º de setembro. Né? E pelas notícias que a gente tem, o Force Commander mandou as equipes para a área onde ia passar esse furacão para poder ajudar. Então as equipes se deslocaram. Quando o furacão estava por chegar na costa da Flórida, ele já mandou, antes do furacão chegar na costa do Caribe, na parte do Haiti, as equipes se deslocarem para lá, para depois que passasse o evento, poder ajudar. Até as últimas informações que a gente tem, acho que já passou o furacão lá e os estragos não foram tão grandes assim. Então as equipes vão ter um trabalho de ajuda e tal, mas não foi tão perigoso assim. Mas como a resolução acabou dia 1º de setembro, então tudo que se fizer do dia 1º de setembro em diante já é, vamos dizer assim, sem um amparo, né? Mas o pessoal está lá e foi ajudar. Pelo que eu vi em umas fotos que foram mandadas para uns colegas meus e para mim, foi uma equipe da Polícia do Exército para fazer de repente a guarda, o policiamento do local onde o pessoal ia ficar, e mais a equipe de engenharia, que iria atuar lá na área onde passasse o furacão. Muito bem, este foi Michel Giosa, 2º Sargento do Exército Brasileiro, rio-grandino, e que serviu durante a missão de paz no Haiti, denominada MINUSTAH, no ano de 2008. Michel, muito obrigado pelas tuas informações, obrigado por ter aceito o convite do site Papareia News para conversar com os nossos leitores a respeito dessa tua experiência. Nós estamos à disposição para o esclarecimento e para a divulgação de qualquer atividade atinente ao Exército Brasileiro. Eu que te agradeço pela oportunidade. Eu fico lisonjeado pelo convite, que, ao meu ver, eu nada mais fiz que a minha obrigação, como militar e como cidadão, para um país que precisa, que precisava e ainda precisa. E estamos aí para qualquer outro evento que tu chamar para a gente conversar alguma coisa, estamos aí. Muito obrigado. E o nosso agradecimento também à administração da Livraria Vanguarda, na pessoa da sua gerente Eliane Gonçalves, que permitiu que essa entrevista fosse realizada aqui na livraria do centro da cidade do Rio Grande, mais especificamente na cafeteria. Fique com a gente, nos acompanhe e até uma próxima.